Aleluia, Jesus. A paz do Senhor, igreja. Deus abençoe a cada um nesta noite. Irmãos, eu vou ser bem sincera, eu não gostaria de estar aqui para pregar a palavra. Eu tenho me acovardado muito, a Lisiane e o Vitor têm me chamado bastante atenção, porque eu não sei o que acontece com a gente, né? Mas tem momentos na vida da gente que não tem nem como explicar. Só a gente que sabe, né? E tem coisas que a gente não gosta de comentar, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Ele provê todas as coisas na vida da gente. E cada momento da vida da gente é um processo, né? Desde lá do começo, quando a gente começa a andar com Jesus, a cada passo que tu dá é algo diferente, é algo novo. E muitas vezes, no longo da caminhada, fazem 17 anos que eu estou caminhando junto com Jesus, né? E nesses 17 anos tem tantas bênçãos, né? A gente passa por tantas coisas, mas em todas elas o Senhor sempre esteve do nosso lado, nos guardando, nos cuidando, mesmo às vezes nas nossas fraquezas, nas nossas falhas, né? Que muitas vezes a gente chega a nos questionar por que tanta coisa, né? A gente, às vezes, até chega a duvidar de Deus, né? E a gente é humano e acontece isso na vida da gente. Tem coisas na vida da gente que a gente duvida, né? Mas a gente tem que se levantar e olhar para o alto, que é de lá que vem o nosso socorro, é de lá que vem o nosso alívio, né? É no Senhor, é com o Senhor, é pelo Senhor. E o Senhor me deu uma palavra. Eu estava conversando com a Rita um tempo atrás e eu estava dizendo para ela que o Senhor, quando Ele me chama para me entregar a palavra, é palavra que muitas vezes a gente não gosta de entregar, porque é palavra de, né, é para açoitar um pouco, mas é bom a gente ser açoitado muitas vezes por Deus, porque é sinal de que Ele ainda nos ama e que ainda Ele está conosco. Quando o Senhor virar as costas para nós, aí a coisa complica, né? É que nem nós, né? Um pai com um filho, ou um irmão, seja lá quem for. Tu fala. Chega uma hora que tu não vai falar mais. Aí quando a pessoa não falar mais contigo, não te chamar mais atenção, te preocupa, né? Porque é sinal de que ela te largou de mão. Né, Ana? Né? Desperta. Tá, então, eu vou ler lá em 1 Samuel, tá? Se quiser, 1 Samuel 8. Foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. E essa palavra vai falar ao teu coração. Lisiane, em algum momento a gente conversou sobre a palavra de hoje? Não, né? Eu disse para ela ali, eu não precisaria nem pregar. Não precisaria. Porque o Espírito Santo, ele, né? Ele tá de acordo, né? Tudo que a gente faz, quando ele está na direção de tudo, quando Deus está na direção, num lugar, tudo acontece para que a palavra dele venha atingir o alvo. E o alvo nesta noite vai ser atingido, que somos nós, né? O Senhor falou muito comigo e eu estava o culto todo, Senhor, confirma essa palavra, confirma, porque só está nós aqui, Senhor, né? E quando ela começou a falar, o Senhor confirmou a palavra, né? Então, lá em 1 Samuel 8 diz assim, essa palavra até já foi ministrada aqui, mas a palavra de Deus, ela se renova todos os dias, né? E o Senhor, Ele sempre tem algo diferente para nós através da palavra dEle, né? Se fosse assim, nós nem iam ter mais o que ler na Bíblia, né? Porque ela sempre é lida e relida, mas ela sempre vem com um objetivo diferente, muitas vezes. Mas o sentido sempre vai ser o mesmo, né? A transformação, a mudança da nossa vida, que é o que o Senhor quer, a entrega, né? Então, está escrito assim.
E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos juízes sobre Israel. E o nome do seu filho primogênito era Joel, e o nome do segundo, Abiá. E foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes se inclinavam à avareza e aceitaram suborno e perverteram o direito. Então todos os anciões de Israel se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá, e disseram-lhe: eis que já está velho, e seus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como tem todas as nações. Porém, essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei, para que nos julgue. Samuel orou ao Senhor. Até aqui. Quando Samuel, eu fiquei pensando, né? Eu não quero entrar no assunto dos filhos, não é essa a questão. Mas eu fiquei pensando, né? Como que pode um homem, né? Que deu bons exemplos, que andava na presença do Senhor, teve os filhos totalmente ao contrário daquilo que ele andou, né? É muito triste ver, né? E tem muito disso, né? A gente vê muitos pastores. Meus filhos são todos umas bênçãos, né? Graças a Deus, meus filhos são umas bênçãos. Eu não estou falando isso porque eu sou mãe deles, porque eles são, né? Eles caminham, eles têm um caminho bom, né? Eles não estão na casa do Senhor agora, mas eu creio que virão. Mas são todos umas bênçãos, e creio que os filhos de vocês também são, né? E aqui os filhos de Samuel não eram. Eles eram pervertidos. Eles roubavam. Tudo aquilo que era para eles fazer, ser juízes, eles nunca foram. Né? Mas não é essa a questão. Aqui o que o Senhor colocou no meu coração foi o desprezo que o povo teve com Deus e com Samuel, né? E Samuel, ele se sentiu rejeitado pelo povo. Tipo, agora eu estou velho, né? Não sirvo mais para vocês, eu sou descartado. Que muitas das vezes acontece isso conosco, né? Quantas vezes a gente só é útil para uma pessoa enquanto tu está servindo ela. No momento que tu não serve mais, tu é descartado. Agora tu imagina tu fazer isso com Deus, né? E aí quando Deus ora e chega até Samuel ora e chega para Deus, e Deus até diz para ele: por que tu tá assim? Eles rejeitaram. O que eles estão fazendo contigo, eles estão fazendo comigo também. Eles me rejeitaram. E esse povo, ele virou as costas para mim desde a época que eu livrei eles lá do faraó. Lá da época da escravidão. Eles viram as costas para mim. Aí eu, escutando a Lisiane falando do faraó, que tinha o coração endurecido e não liberava o povo, né? O Senhor coloca no meu coração algo bem forte. Agora tu imagina, o faraó, ele não era do povo que Deus escolheu. Ele não era nada, ele não tinha nada com Deus. Tá? Ele tinha um coração endurecido. Agora tu imagina o povo escolhido por Deus, que viveu todos os milagres que eles viveram, tudo que eles viram, que foi mostrado para eles, viraram as costas para Deus. Como que Deus fica? Como que Deus ficou? Mesmo assim, ainda Deus, né, com a sua infinita misericórdia e graça, ele pega e diz para Samuel: vamos dar o rei para eles. Mas tu vai lá e vai explicar para eles como que vai ser. Eles rejeitaram Deus. Deus, naquele tempo todo, Deus é quem guiava ele. Deus é quem cuidava deles. Deus era o rei deles.
Deus guerreava as guerras deles. Deus cuidava deles. Né? E eles rejeitam isso, porque eles olham para os vizinhos, né, e vê reinados lá, vê reis lá e querem imitar eles. Porque o homem, ele tem essa necessidade, né, de querer olhar para o outro e querer algo que eles veem, não aquilo que eles não veem. Então, muitas vezes, para eles fica difícil acreditar. Né? E como eles precisavam de alguém que tivesse à frente para ser intermediador entre eles e Deus, eles estavam olhando para Samuel e vendo que Samuel estava velho. Samuel não ia mais fazer nada, os filhos deles não podiam mais servir. Então eles queriam um rei. E Deus escolhe um rei. Deus escolheu Saul. Né? E disse, vai dar o rei para eles, mas eles vão, o rei que eles vão ter, os filhos deles vão servir o reino. As filhas vão ser cozinheira. E os filhos vão estar em guerra. Vão dirigir os carros lá de guerra, não é isso? E toda a plantação deles, toda a comida deles vai ser dividida com o rei. E quando eles se cansarem desse rei, porque esse rei se tornará insuportável, eles não chorem nos meus ouvidos. Mas Deus, ele é misericordioso demais. Ele é misericordioso. A gente faz a mesma coisa. A gente faz exatamente isso com Deus. A gente vira as costas para Deus. Sabe por quê? Porque na tua caminhada e na tua luta, muitas vezes, tu acha que Deus nem está mais. É só Deus te colocar numa prova. Né? É só tu estar numa prova. E tu começa a orar. Parece que a tua oração não é ouvida. Tu já começa a duvidar de Deus. A gente rejeita Deus sempre. Sabe por quê? Porque tu quer que as coisas aconteçam da tua maneira. Tu quer que as coisas aconteçam hoje, agora. Se não for como eu quero, não tá. Aí tu começa a duvidar de Deus. Será que é Deus mesmo? Será que eu tenho que estar lá? Será que eu tenho que fazer? E assim a gente vai caminhando. Eu estou falando isso, irmãos, por experiência própria, viu? E Deus, ele fala conosco muito. Talvez eu não consiga me expressar de uma forma em que vocês consigam entender. Muitas das vezes a gente não consegue mesmo. Porque a palavra, quando ela entra, quando ela vem para a gente consegue entender ela perfeitamente, o que Deus quer falar. Agora, quando tu vai expressar ela, tu nem sempre consegue. Porque tu quer que as pessoas entendam. Sabe? Eu estava ouvindo a oração do Cristiano, eu não tenho mais nada, eu não quero mais nada deste mundo. Eu não tenho mais nada, nada mais me pertence. Eu só quero a tua presença, Senhor. Sabe? E quando tu consegue entrar nessa profundidade e saber que isso é de coração, não é só falácias. Tu sabe que eu cheguei a ficar que nem Samuel. Foi por isso que eu parei e desisti. Estou sendo sincera, irmãos. Dá vontade de desistir, não falar mais. Porque tu cansa, se torna cansativo. É como tu falar e entra aqui e sai aqui. A pessoa continua sempre do mesmo jeito, ela não muda nunca. E é triste, sabe? E aí eu cheguei a me colocar e eu disse assim, meu Deus, tu fica disse para mim que eu ficava brava por causa que parecia que eu queria, né, empurrar. Eu disse assim, não é isso. É que eu quero que eu sinto a presença de Deus.
Aleluia. E isso, irmãos, muitas vezes nos causa tristeza, sabe? Porque crente tá sempre chorando, sempre se lamentando, não levanta, não anda. Todo mundo vai passar por luta, todo mundo tem dificuldade na vida. A palavra do Senhor disse, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, vocês também vão vencer. Sabe, a gente quer, quando a gente fala, a gente quer que a pessoa consiga entender que Deus, Ele é muito maior, é muito melhor daquilo que tu consegue expressar. Tu não consegue expressar o tamanho do poder de Deus. Tu não consegue explicar Deus. Ele é inexplicável. E aí quando esse povo rejeita Deus, sabe? Eu consegui sentir a tristeza, porque Samuel, ele também ficou triste por ele ser rejeitado, porque ele também foi rejeitado, né? Agora que tu tá velho, nós não te queremos mais, nós queremos alguém que nos governe, que guerreie as nossas lutas, as nossas guerras, né? E aí quantas vezes a gente passa por isso na nossa vida, né? De querer que alguém lute por nós, que tu veja, seja visível aos teus olhos. Deus tu não vê, mas tu sente, tu sabe que Ele está ali. E tu tem que ter a certeza de que Deus está no controle da tua vida. Deus, Ele tem a direção de tudo. Ele quer te ajudar, Ele quer caminhar do teu lado, Ele quer fazer. Ele não quer que tu lute nada. Ele quer lutar as tuas lutas. Ele quer te conduzir pelo caminho que te leve à salvação, não à perdição. E é difícil do povo entender. Sabe por quê? Porque o povo, ele olha para o homem. Entra na igreja, a primeira coisa que eles observam é o pastor. É como está o louvor. É como está tudo. Se não tiver como Ele quer, não me serve. Não é como tu quer. É como Deus quer. Porque essa obra aqui, ela é direcionada por Deus. É Deus que levantou. Não é o homem. Aí quando a gente vai lá para frente, né? Quando Saul começa a perseguir Davi. E Deus entrega Saul nas mãos de Davi. E isso me chama muito a atenção. Quando Deus entrega Saul nas mãos de Davi. E Davi diz assim: não me atrevo a tocar no ungido do Senhor. Ele foi autorizado por Deus. Mas ele entende que o que é de Deus é santo. Ninguém toca na menina dos olhos de Deus, mesmo que ele tivesse perseguido, mesmo que ele tivesse errado. E Deus sabia que a conduta de Davi ia ser aquela. Por isso que Deus permitiu, Deus deu. Deus, Ele não testa tu para saber, para Deus saber o que tu faz. Deus testa tu para ti saber como que tu é e como que vai ser as tuas ações diante de Deus. E quando Deus entrega Saul, né, eu fico assim, ó, eu fico maravilhada. Porque cuidado, quando a gente tem que ter muito cuidado. Quando a gente ousar falar de um servo, da menina dos olhos de Deus, a gente tem que ter muito cuidado. E não é só tu falar, é mais quando tu deixa falarem. Quando Davi matou aquele homem, porque ele se atreveu a pegar a espada de Saul. Eu não lembro se ele terminou de matar Saul, eu sei que ele pegou a espada e levou para Davi. E Davi matou ele. Porque ele não deveria tocar nem no corpo de Saul.
porque era ungido do Senhor. O que é do Senhor é santo, o que é do Senhor é dele, ninguém toca, ninguém mexe. Ai daquele que se levantar contra o ungido, contra a palavra do Senhor. Tu pode viver um tempinho muito bem, mas tu vai pagar, tu vai dar conta daquilo que tu está fazendo. Essa palavra, irmãos, ela é para nós, sim. Porque nós temos que ter muito cuidado. Nós estamos aqui para fazer a obra do Senhor, para ser fiel a Deus. E o Senhor, quando Ele nos chama a atenção, a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que tomar muito cuidado. Porque a conta, ela vem. Ela vem. O Senhor não deixa nada apagado, nada para trás. E eu gosto muito de ouvir a palavra do Senhor, seja de conforto, ou seja de para me açoitar. Porque se me açoitar, eu vou merecer. Eu lembro que uma vez eu estava pregando, há muito tempo atrás, na igreja, e eu estava falando sobre essa palavra. Só que eu estava pregando de uma outra forma, eu estava pregando sobre Deus ter colocado Saul nas mãos de Davi. E eu não me lembro qual foi a palavra, porque faz muito tempo, mas era mais ou menos nessa mesma ordem, né? E que Saul foi um rei muito ruim. No momento que Deus ungiu Saul ali, que ele foi rei, ele foi da forma que Deus queria no começo, só que depois ele, né, se desviou, e todo mundo conhece a história. E nós somos assim, né? Muitas vezes a pessoa se deixa levar pela ambição, né? Pelo ego, eu sempre ouvi, né? Quanto mais alto tu subir, a queda é pior, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos, para que a gente seja fiel a Ele. Porque nada é nosso, aqui nada nos pertence, isso aqui nada é para nós. Aqui tudo é para Jesus. Aqui quem é o dono da festa é Ele, não somos nós. Né? E aí, eu lembro quando eu terminei, o pastor não, ele era encarregado da igreja. E ele pega o microfone e diz a seguinte frase, ele disse assim: é isso que acontece com alguém, né, que não é escolhido por Deus, é escolhido pelo povo. Ele desvirtuou, ele distorceu quem escolheu Saul foi Deus. O povo queria o rei. O povo quis o rei. E Deus deu para eles o rei. Só que foi Deus que escolheu e mandou Samuel ungir ele. Ele não foi escolhido pelo povo. E aí há uma contraversão, né? As pessoas, elas pegam o texto, não lêem o contexto e fazem aquela... E acaba... Daí o irmão ainda que tinha me convidado, disse assim: meu Deus... Até ele ficou confuso. As pessoas ficam confusas, porque não conhecem a palavra, tu não lê a palavra. A palavra, ela é clara. Quando Deus diz para Samuel, um homem vai chegar até ti. Saul foi até Samuel. Né? Foi ali que Deus mostrou para Samuel quem ia ser o rei. Estava procurando as jumentas, né? E como que tu vai distorcer aquilo que Deus faz? Foi Deus que escolheu. Foi contra a vontade de Deus, porque Deus não queria dar rei para eles. Deus queria continuar reinando. Deus queria continuar sendo Deus. Eu escolho Deus. Eu escolho Deus. Eu não escolho reis. Eu não escolho homens. Eu não estou aqui por causa de homens. É a minha filha, é o meu genro que está aqui, mas eu não estou aqui por causa deles. Eu estou aqui apoiando eles para a obra do rei, que é o meu Jesus. Que é para ele, por ele, e para ele são todas as coisas.
Quando nós tiver a certeza de que Deus é que está no controle da nossa vida, Ele só quer que nós deixamos Ele ficar no controle. Eu não precisaria nem falar mais nada aqui, porque tudo que a Lisiane falou aqui já complementa tudo. Aquele povo, ele rejeitava Deus. Quantas vezes eles vivendo todos os processos. Jesus, quando esteve na terra, foi rejeitado. Mesmo eles vendo todos os milagres, negaram Jesus. E nós continuamos a mesma coisa, a gente não muda. A gente não muda. Nós somos igual ao povo do passado. Nós estamos aqui hoje, falando de Jesus, querendo a presença de Jesus, querendo ser renovado, transformado, avivado. É todo momento assim. Tem momento que a gente rejeita. Quando tu duvida, quando tu reclama. Amém? Aleluia, Jesus. Era isso, irmãos. Não vou falar mais. Tudo que eu for falar agora vai ser de mim. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Espero que vocês tenham entendido o que o Senhor quer de nós. Fidelidade. Não rejeite ao Senhor. Continuem caminhando, sabendo e crendo que quem está na direção da nossa vida, que o Senhor quer cuidar de nós. O Senhor quer que tu caminhe lado a lado com Ele. O Senhor não quer que tu guerreie sozinho as tuas lutas. Ele que quer guerrear as tuas lutas. Enquanto tu não entender que é Deus que está no controle, que é Ele que direciona. Quando tu quiser fazer pelo teu braço e continuar teimando com aquilo que tu quer e não com aquilo que Deus quer para ti, tu vai continuar rodando no deserto, que nem aquele povo. Se tu continuar teimando e brigando com Deus, tu vai continuar no mesmo lugar. Tu vai rodar e continuar no mesmo lado. Sabe aquela história da fila, né? Tu tá naquela fila gigantesca. Quando tu tá chegando lá, tu desiste. Falta 1 ou 2 para você ter, tu volta lá para trás da fila. Ou então tu nada e morre na maré. Quando tá chegando. A mesma coisa. Cansou, vou voltar. Nadou tudo aquilo e vai voltar. Vai morrer afogado. Não lute com Deus. Deixa Deus guerrear tuas guerras. Não olhe para o homem é falho. Não queira do homem aquilo que só Deus pode te dar. Não queira buscar no homem. Eles queriam um rei. Eles não queriam Deus. E Deus diz, né? E Deus diz, depois não venham chorar, porque eu não ouvirei. A misericórdia do Senhor, ela nos alcança até um certo ponto, irmãos. Ela fala. E eu já falei isso aqui. Teve um irmão, e várias vezes eu vi isso acontecer, que Deus diz assim, é a última vez que eu falo contigo. Até teve um filmezinho, né, que alguém botou ali, que eu vi, né, e que no final, que Jesus, ele morre, né, que Jesus disse, ó, essa foi a última chance que eu dei para ele. E ele não quis ouvir. Ele não quis Jesus. Ele disse que ele não precisava, porque ele tinha tudo que ele queria. Que ele não precisava de mais nada. Ele acabou ficando sem nada, até sem a vida. O pior, né? O pior não é tu andar aqui sem Jesus. O pior é tu morrer sem Jesus. É isso que é pior. Então, irmãos, vamos nos acordar. O avivamento,
Ele vem de Deus para a nossa vida. Mas é nós que temos que liberar a nossa vida. É nós que temos que querer. Dizer assim, ai Senhor, aviva a minha vida, me renova. Mas continua do mesmo jeito, não muda nada. Não adianta pedir para Deus algo que tu não quer mudar. Que tu não quer fazer. Depende de nós. A escolha sempre foi nossa. Deus não arromba o coração de ninguém. Ele é gentil. Ele é educado. O diabo sim, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele quer destruir tudo aquilo que Deus constrói na tua vida. Tudo aquilo que tu aprendeu e que tu ouviu de Deus. Isso é forte, irmãos. O diabo, ele tenta roubar de nós. Ele quer tirar de nós tudo aquilo que a gente ouviu um dia e que nos edificou a nossa vida e que nós tivemos a certeza de que Deus está botando nós no eixo assim, ó, que nem ela estava falando, caminhar em linha reta, sem desvio, sem olhar nem para a direita nem para a esquerda. Com o Senhor não tem atalho, é reto, é linha, é olhando para o alvo. Enquanto tu não aprender que é Deus que está no controle da tua vida, eu sinto muito te dizer, mas tu não vai mudar nada, Deus não vai fazer nada, porque depende de ti, somente de ti. Muitas vezes as pessoas, criticam a gente, porque eles acham que tu quer forçar ou que tu quer, botar a goela abaixo. Não. Porque a gente sabe o peso que é. Que a porta, ela é estreita, ela não é larga. E ninguém vai entrar no céu de qualquer maneira. Sem santidade ninguém verá Deus. Ninguém verá Deus. Amém? Pode passar aqui, Liz. Aleluia, Jesus. Eu entrego, Senhor, nas tuas mãos, Senhor, essa palavra, Pai. Que ela venha surgir efeito, Senhor. Que venha ser uma semente, Senhor, frutificando, Senhor, nas vidas. Em nome de Jesus. Oh, Jesus. Glória a Deus. Obrigada, Jesus, pela tua palavra. Erga as tuas mãos para cá, querido. Fica de pé. Vem aqui, mãe. Erga as tuas mãos para a serva de Deus. Para um pouco o louvor, amor. Só um minuto. Quero fazer um momento profético aqui. A minha mãe, ela teve sempre uma vida que ela cuidou de nós. Nós somos 5 filhos. E eu sei o quanto e apenas do que ela passou muitas vezes antes de ser serva de Deus. Antes até de viver dentro da igreja, ela operou através da vida dela milagres na minha vida, dos meus irmãos. E hoje, queridos, eu quero clamar na presença de Deus o milagre da vida dela. Porque eu sei que Deus está operando e Ele está transformando. Mas eu quero levantar um clamor agora para que o Senhor venha curar a vida dela. Não porque nós precisamos de cura para entender que Deus existe. Não porque eu preciso vê-la curada para compreender, não. Mas para que aquilo que o Senhor falou que aconteceria através da palavra dEle. Que o poder de Deus seria visto através do milagre. Para que os outros... Senhor, eu quero que essa noite, Pai, Tu venha colocar as mãos na Tua serva. Senhor, eu sei que Tu és um Deus poderoso que cura, que restaura. E assim como Tu falou, Senhor, que Tu és um fogo consumidor e que o ouro é refinado através do Teu fogo. Deus, a Tua serva já passou por fogo, a Tua serva já passou por refino. Mas agora, Deus, eu Te peço, Senhor, pela Tua misericórdia, cura ela, Jesus. Libera a Tua cura agora, Pai, desde o pé até a planta do cabeça, todos os fios de cabelo dela, Pai, completa a Tua obra. E não para que ela creia, porque eu sei que ela crê sem ver os Teus milagres, Pai. Eu sei, Senhor, que Tu já teve grandes milagres, maravilhas na nossa vida. E eu poderia, Senhor, ser renovada por todos eles agora. Mas, Senhor, para que o Teu poder venha se aperfeiçoar nas nossas fraquezas, para que o Teu poder venha ser glorificado em nós, cumpre a Tua obra e cura, Pai. Cura, Jesus. Eu Te peço na autoridade do nome Aleluia, de Jesus. Em nome de Jesus, que a unção de cura que é derramada sobre nós tenha poder agora de libertar, de curar, Senhor Jesus. Completa a Tua obra, Pai. Abençoa a vida da Tua serva, Pai. Renova as células do corpo dela, para que ela possa continuar caminhando com a Tua preciosa semente. E que ela possa, Senhor, assim como no sonho dela, Pai, carregar aquele lindo buquê de flores, Pai, que são os frutos do Teu Espírito.
E que hoje, Senhor, eu digo pela fé, eu e minha casa servimos ao Senhor. Oh, Senhor, eu te glorifico pela vida da tua serva, Pai. Permanece com ela, renova ela, reveste ela, Pai, mas carrega ela, Pai. Esconde ela na tua sombra, na tua destra. Coloca os teus anjos de fogo ao redor dela, para continuar sustentando, Senhor, e protegendo o teu chamado que é teu. A tua presença que é teu, as tuas promessas que são tuas. E eu creio em todas elas, Pai. Eu te peço, eu já te agradeço, Pai, no poder e na autoridade do teu nome. Queridos, existe uma palavra que está lá em Malaquias e diz assim, ó. E hoje, enquanto eu entrava aqui, que eu orava pela Josiane, eu orava pela minha casa e eu orava por esta igreja, porque isso aqui é um processo não só para a vida desta igreja, mas para a nossa casa. E o Senhor me lembrava de uma palavra antiga que Ele me deu. E Ele me mostrava uma peça de ouro. Uma peça bruta, aquela peça informe que é tirada lá do meio da terra. E que muitas vezes se precisa passar por um fogo forte para ser moldado na mão do oleiro, como um barro também é. E está lá em Malaquias 3,13 e diz assim, ó. Ele se assentará. Escute, igreja, porque não é só para a minha vida, é para a nossa vida. Ele se assentará como um refinador e purificador de prata. Purificará, escuta, Rita. Purificará, escuta, Cristiano. Purificará os levitas e os refinará. Escuta, Josiane. Como ouro, escuta, Marilane e Neneca, escuta, Cris, escutem, porque isso é para essa igreja. E eles os refinará como ouro e prata. Então o Senhor terá homens que lhes apresentarão ofertas com retidão. Senhor, eu quero todas essas promessas para a minha vida, Pai. Pode colocar o louvor. Querido, escuta esse louvor. Escuta que a gente vai encerrar essa palavra enquanto eu estiver louvando e adorando o nome do Senhor aqui. Eu quero que tu incline teu coração para o Senhor. Esse louvor foi o primeiro louvor, Rita, que eu louvei ao Senhor. Eu nem sabia ainda o que eu ia ser. Oh Deus, levanta o louvor, levanta o playback. A tua palavra escondi, guardada no meu coração. Queremos guardar, Senhor, a tua palavra no nosso Aleluia. coração. Está muito baixo, meu amor, coloca de volta. Coloca de volta. Vem como fogo que purifica, Senhor. Queremos ser verdadeiros adoradores a Ti, Pai. Como essa palavra que lemos, Jesus. Queremos guardar a Tua palavra em nosso coração, Pai. Coloca de novo. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia. Oh, Jesus. Oh, Senhor Jesus. É a palavra de Deus guardada no nosso coração, queridos, que faz ser lapidados na mão dEle, passar pelo fogo e se tornarmos a forma que Ele quer. Como um vaso, como um ouro, uma peça preciosa nas mãos de Deus. Sem olhar para trás. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos. Rita, Xano, sobe aqui. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Entrega teus dons e talentos no Senhor. Assim como vem, Senhor, como fogo consumidor. Vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua
meu rosto brilha. A tua palavra esconde a minha palavra no teu coração, guardada no meu coração, te transforma numa oferta agradável para que eu não venha pecar contra o Senhor Jesus. A tua palavra esconde para que o inimigo não venha roubar. E as vestes do sangue lavei, e das tuas águas bebi. Seja uma oferta agradável a mim, para ser uma oferta agradável a ti, minha vida te consagrei. Meus dons e talentos são para te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, atua e o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. verdade, Deus.